Deus nos deu o Velho Testamento, na verdade com 3 finalidades. Foi para os judeus. É ali que ele fala sobre as leis que eles deveriam seguir para agradarem a Deus. E as leis eram muitas e difíceis. E Deus fez isso, o apóstolo Paulo nos escreve, para mostrar que era impossível o ser humano viver em perfeição, né? Viver perfeição diante de Deus, por causa dessa natureza que nós temos a partir da queda, a partir do pecado original. Nós ficamos com essa tendência, o ser humano ficou com essa tendência, desligado de Deus, com essa tendência ao pecado, a tendência de mentir, a tendência de ser desonesto, a tendência a reclamar, a tendência a fuxicar, essa tendência de mentir. Tudo isso é resultado da nossa natureza. E está muito alto o som, está alguma coisa errada aí com o som, está ecoando aqui. Então Deus deu isso, o apóstolo Paulo disse, para a gente ver que era impossível a gente chegar em Deus através do nosso bom comportamento, das nossas boas ações, a gente viver uma vida certinha. Isso aí é um motivo. Segundo, Deus nos deu o Velho Testamento porque Ele queria que o povo de Israel, e portanto nós, consequentemente, soubéssemos quem seria o Messias, quem era o Messias quando ele viesse. Então toda a Bíblia na verdade é a história de Jesus e o seu relacionamento com a humanidade, começando em Gênesis com a criação, terminando em Apocalipse com a recriação. E ele mostra, e todos os livros do Velho Testamento estão ali porque estão ali para mostrar quem seria o Messias. Por exemplo, o livro de Ruth. O que o livro de Ruth tem a ver com a gente? É tipo assim, uma historinha, um romancezinho. Não tem nada a ver com a gente. Tem, porque a Ruth terminou sendo a avó de Davi. E por isso que tinha que mostrar essa linhagem, que através dessas linhagens é que Deus disse que o Messias poderia ser reconhecido. Então tudo que está ali, os profetas que escreveram, todos estão ali porque fazem parte da história de Jesus, que é justamente o Salvador, o Messias que viria. E por isso. E por último, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, que todas essas coisas do Velho Testamento foram escritas para nós podermos ver a aplicação das verdades de Deus que nós encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento nos dá a aplicação da vida que Deus quer dentro da graça, dentro da salvação, não mais debaixo da lei, mas a aplicação dessa teologia, dessa parte do Novo Testamento. Se encontra muitos exemplos no Velho. Você encontra onde pessoas fizeram aquilo e se deram bem, não fizeram aquilo e se deram mal. E Deus então quer que essas histórias façam parte do nosso conhecimento, para a gente se mancar, como diziam na minha época de infância, para você se mancar, para você entender, para você ver como é que a coisa acontece e que vale a pena você seguir os preceitos de Deus. E nós vamos olhar uma dessas histórias famosas no livro de 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz. Vocês acertaram, eu ouvi falando profeta, né? O último juiz e também profeta, né? O último juiz. Juiz foi um período onde não tinha, antes de terem reis, a continuação daquela época de Moisés, depois Josué, e Deus é que governava o povo de Israel. E como é que ele governava? Ele tinha os levitas que liam a lei e os princípios
Todo ano eles liam aquilo, liam todo dia, mas uma vez por ano era para o povo ir assistir a leitura daquelas passagens, justamente para lembrarem de novo o que Deus queria, como é que eles deveriam viver. E quando o povo obedecia, Deus abençoava. E eles iam dominando. Quando eles desobedeciam, aí Deus permitia que o inimigo entrasse, tomasse, queimasse, matasse. Aí eles se arrependiam dos seus maus caminhos, voltavam para Deus. Aí Deus mandava um juiz, que seria um governante durante 20 anos, 40 anos, onde ele era tipo um imperador, né? um governador, que era colocado porque ele havia dado uma grande libertação, né? Pelo poder de Deus. Aí o pessoal seguia, e ele ficava tipo o rei deles durante aquele período, e aí ele morria, o pessoal voltava a desviar, o povo apanhava, e aí vinha outro juiz, e assim foi o período dos juízes. Samuel foi o último deles, porque o povo então começou a pedir de Deus um rei. Mãe, me compra um jeans. Por que você quer um jeans? Porque todos os meninos do colégio têm jeans, e eu não tenho jeans. Mãe, me compra uma mochila marca X. Mas por quê? Porque todo mundo tem marca X. Mãe, eu quero uma tatuagem. Não, meu filho, não, mas por que você quer tatuagem? Porque todo mundo está botando tatuagem. Há uma tendência no ser humano de querer ser igual aos outros. Mas no final das contas, quem é igual aos outros sempre vai ser seguidor e não chefe. Sabia disso? Líder é a pessoa diferente, né? E não a pessoa que se assemelha a todo mundo e quer ser tudo igual aos outros. Mas porque nós temos essa necessidade de pertencer, isso é muito importante na infância e principalmente na adolescência. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as amizades da adolescência, porque as pessoas querem pertencer. Por isso que é tão importante nosso ministério de adolescentes, porque tem um grupo muito grande e muito dinâmico, e ali se torna o grupo de pressão dos adolescentes, em vez de ser aqueles galerosos traficantes, né, maconheiros que tem na escola. Entendeu? A mesma coisa com os jovens. Por isso que é importante nós termos esses grupos, e a gente não mede esforços para termos esses grupos. Israel queria um rei. Por quê? Por que queria um rei? Como todas as outras nações. Toda nação tinha um rei. Por que ele não tinha um rei? Anos atrás, quando eu comecei na Tabernáculo em 81. O pastor lá pediu para eu ser pastor de jovens. Aí tinha um garoto lá, que ele andava muito nas outras igrejas, né? E todas as outras igrejas não tinham pastor de jovens. Aliás, o primeiro pastor de jovens de Manaus foi na Tabernáculo Batista, né? Foi onde começou essa nova forma de lidar com os jovens, de ministrar a jovens. Mas ele não conseguia aceitar essa palavra pastor de jovens. Tinha que ser líder da mocidade, porque todas as igrejas batistas, líder da mocidade, onde os moços e as moças da mocidade, todo ano, votavam no rapaz mais popular, mais bonito, para ser o presidente da mocidade. E lá, cego dirigia cego, conduzia cego. E todos caíam no buraco. Era uma desordem geral, não tinha crescimento. E o presidente da mocidade, o trabalho maior dele era promover as noites sociais, uma vez por mês, onde todos os rapazes vão à feira passear. Bom dia, bom dia. Quem não leva o seu dinheiro, pouca coisa vai comprar. Boa tarde, boa tarde. E era uma chance da gente chegar pertinho. Vem para cá, vem para lá, entendeu? Aí esse rapaz não se conformava que nossa igreja
Não tinha presidente da mocidade. Aí quando ele me apresentava, pastor, dos jovens, ele sempre dizia assim: olha, isso aqui é o nosso presidente da mocidade. Isso aqui é o nosso presidente da mocidade. Ele não falava, né? Até hoje a igreja dele, ele depois virou pastor. A igrejinha dele, desse tamanho assim. A igrejinha por quê? Porque ele não quis quebrar com essa tradição. De qualquer forma, Israel queria um rei, porque todas as outras nações tinham um rei. E eles queriam um rei, e Deus deu para eles um rei. Inclusive Samuel ficou muito triste, muito chateado, muito magoado, muito, sabe? Por quê? Porque ele era o juiz, e agora ele não queria mais juiz. E ele tinha sido um bom juiz. Mas o povo queria um rei, Deus disse: dê o rei. Dê o rei. E o rei vai ser, o imposto vai aumentar, as guerras vão aumentar, tudo de ruim vai aumentar. Mas dê um rei, porque eu já profetizei que o meu filho vai nascer de uma linhagem de rei, do rei Davi. E para ter o rei Davi tinha que ter rei. Então já estava nos planos de Deus, até as idiotices de Israel já estavam nos planos de Deus, ele já sabia. As suas idiotices também já estão no plano de Deus. Agora você apanha por causa das suas idiotices, mas ainda está no plano de Deus, Deus já sabe. E tem mais, eles queriam um rei bonito. Então quando Deus deu o primeiro rei para eles, deu um rei bonito. Rei bonito é um rei alto. Eu falei que a semana passada, retrasada, eu tive lá em Washington, tinha 140 líderes do mundo inteiro, tinha muitos deputados, senadores dos Estados Unidos, tinha pessoas do Brasil. Cara, até hoje, uma das coisas que marcam um líder é o cara ser alto. Saul tinha uns 30 centímetros mais alto do que os outros, e até hoje, isso aí é o cara que tem mais postura, mais altura, né? Tem inclusive o cara baixo, que nem eu, tem muitos deles que botam palmilha, eles têm um sapato especial, com uma sola bem larga, e aí uma palmilha para ficar mais alto um pouquinho, porque o pessoal honra isso, né? Eu acho que o único líder do mundo poderoso que não é alto é o Putin, né? Mas até ele, você vê quando ele tira aquelas fotos sem camisa, em cima do cavalo. Já que ele é baixinho, ele tem que tirar em cima de um cavalo. O cavalo é um possante, né? Bem bombado, né? Photoshopado, eu acho aquilo ali, né? E por quê? Porque o pessoal quer um cara bonito, igual as meninas. Os meninos querem um cara altão, bombado. Diz que não é. Ele sabe, tudo santa nessa área. Ou então rico também serve, não? Deus deu para eles um cara bonito, formoso e alto, do jeito que o povo queria. Por aí, pessoal, foi a loucura. Agora nós temos um rei igual às outras nações, um cara que vai diante do seu exército, grandão, porque naquele tempo era a força da mão. Hoje é quem tem mais botões para as bombas, é isso que vale, né? Não precisa ser tão alto, mas ainda tem essa postura. Eu tinha lido isso, aí eu vi isso com os olhos. Cara, eu olhava assim para cima todo tempo, eu fiquei até com torcicolo, de tanto olhar para cima, todo mundo aqui em cima, né? E disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Quantos pais nós temos aqui? Quantos pais? Você é pai. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu falar para você. Deus te ungiu para ser esse pai. Deus te ungiu para ser essa mãe, líder desse pequeno rebanho chamado família. Quantos líderes nós temos aqui de GA? Líder de GA, líder de ministério. Deus te ungiu para ser esse líder. Quantos pastores temos aqui? Deus te ungiu. Deus te ungiu. Portanto, ouça as palavras do Senhor. Ouça as palavras do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1, siga-me
como eu sigo o Senhor. Ouça as palavras do Senhor, porque senão você vai fazer errar o povo que te segue. Um dos meus maiores desafios como pastor é ouvir Deus. Ouvir, saber o que Ele quer da nossa igreja, das nossas vidas. Assim diz o Senhor, verso 2, dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Quando diz Senhor dos exércitos, vem paulada. Ele já está dizendo, porque assim hoje tem muita gente que não teme a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos o pessoal não ia temer Deus, não iam temer nem os pais, não iam temer governo, não iam temer nada. Isso faz parte, por isso nós sabemos que nós estamos no final dos tempos. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez com Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este Israel saía do Egito. Amaleque era dos amalequitas. E quando Israel saiu do Egito, eles tinham sido escravos durante 400 e poucos anos, 430 anos. E então eles não tinham exército, eles não tinham costume de brigar, eles não tinham armas. O Egito não deixava eles ter armas. Eles entendiam de enxada, de picareta, talvez de terçado, mas não entendiam de armas. Então quando eles saíram, Deus derrotou a maior nação, que era o Egito, livrou eles saíram do Egito, um povo escravo, sem nada, saiu rico, porque a Bíblia diz que eles levaram toda a riqueza do Egito. Eles saíram com toda essa riqueza. Deus abriu o Mar Vermelho, destruiu o exército do Egito com o Mar Vermelho. Eles escaparam. Mas eles não eram um povo guerreiro. Então Deus ali organizou através de Moisés a nação de Israel, com aquele primeiro 1,5 milhão de pessoas. 1 milhão e meio. E eles então seguiram, e como eles não estavam acostumados, inclusive Deus tinha um atalho muito mais rápido para chegar em Canaã, onde eles iam. Mas ia ser uma passagem muito difícil, porque eles iam ter muitas guerras, e Deus levou eles por um outro caminho que não passava pelas nações mais fortes, para eles poderem escapar de guerra, para não desincentivar, para eles não ficarem cabisbaixos, para eles não se amedrontarem. Então Deus tem esse cuidado na nossa vida. Deus, Ele tem cuidado com as tentações que Ele permite para você, em diferentes momentos da sua vida, porque Ele sabe que algumas coisas podem realmente nos fazer desandar. Mas chegou um momento que eles passaram por Edom, eles iam passar por Edom, e Moisés foi lá com os líderes de Edom e disse assim: nosso povo vai passar por aqui, se a gente comer alguma coisa nós vamos pagar, se a gente tomar água a gente paga, aqui nós não vamos levar nada de você, deixa a gente passar por aqui, que isso vai economizar alguns, talvez 200 quilômetros, para a gente passar com esse povo andando, essas crianças andando, gado. E Edom não deixou. Não, se vocês entrarem aqui nós vamos matar vocês. E aí eles tiveram que ir para outro caminho, que passou pelo deserto, e lá o pessoal teve aquela sede horrível, ficaram sem água, e Deus fez aquele milagre, quando o pessoal começou a reclamar, e quiseram matar Moisés, porque o pessoal estava com sede, então Deus disse: olha só, eu vou para uma rocha, tipo uma montanha muito grande de pedra, eu vou estar em cima da montanha, e você vai lá, você bate na pedra, eu vou abrir, vou mandar um rio de água, para todos os israelitas e os rebanhos terem água. E ele fez isso, foi chamado Refidim, é o lugar, né? Essa pedra de Refidim. Logo em seguida, era território dos amalequitas, e os amalequitas, eles viram que esse povo não era um povo de guerra, e eles sabiam que esse povo era rico, porque eles estavam com todo o ouro e a prata do Egito, e eles tiveram uma ideia: nós vamos massacrar esse povo, e nós vamos tomar todas as riquezas dele, e nós vamos ficar ricos. E eles atacaram Israel,
E foi aquele momento onde Moisés foi lá para cima da montanha orar e levantou suas mãos. E enquanto ele estava de mãos levantadas para Deus, o povo de Israel ganhava. Mas quando o braço dele começava a cansar, aí os amalequitas começavam a ganhar. E ficou nesse vai e vem. Finalmente, dois ajudantes pegaram o braço dele e sustentaram o braço dele até o final da tarde. E Israel ganhou. Mas Deus ficou irado com os amalequitas. Preste atenção que você vai aprender sobre Deus. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, não poupe ninguém, matarás todos os homens, todas as mulheres, os meninos, as crianças, os bebês, boi, ovelha, camelo, jumento. Deus queria botar uma bomba nuclear, jogar, acabar, essa nação tinha que acabar. Gente, às vezes a gente olha um versículo desse e diz, uau, Deus é muito violento. Vocês não viram, foi nada. Quando Jesus voltar, leia o que? Ali vai ser isso aqui é nada. Do que vai acontecer com as nações que rejeitaram Deus, com as pessoas que rejeitaram, que mataram os bebês que Deus mandou para essa terra, que mataram as pessoas para esse bebê. A Bíblia diz que a nação que não vinga o sangue que os criminosos derramam, essa nação não vai ser abençoada. Por isso que a gente tem que orar para o nosso governo, para a nossa justiça começar a condenar os criminosos. Do povo poder se defender contra o crime, da polícia poder se defender, que melhorou já bastante agora, né? Você notou que começou a acabar mais essas rebeliões? Agora mete bala. E tinha que ser assim, porque senão a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, Deus não abençoa a nação que não vingar o sangue derramado inocentemente. Deus é um Deus de justiça. Mas às vezes a gente olha e diz, e tem pessoas, poxa, mas que Deus é esse? Que Deus é esse de amor que faz isso? Isso é abestalhado que fala isso. Sabe por quê? Pare para pensar. Se um cara entra na sua casa, falar com os homens agora, e as mulheres, o cara entra na sua casa, mata 2 dos seus filhos, estupra a tua mulher, ainda rouba o teu dinheiro. Aí quando ele está saindo, a polícia chega, metralha o cara, e o cara morre. Aí você vai dizer, poxa, que polícia é essa que matou esse homem? Que polícia mais violenta que matou esse homem? Você vai falar isso aí? Vai falar isso aí? O cara que matou seus filhos, sua esposa na hora, você vai falar isso aí? Vai nada. Vai nada, você ainda vai chegar, vai pagar um guaraná para o policial que foi que matou pelo coração. Eu quero a bala do coração, é esse que eu quero. Eu vou pagar uma pizza para ele. Você vai bater palmas para ele, o povo bate palmas, sabe por quê? Porque esse é o amor. E o que você tem que entender é o seguinte, pode demorar, mas Deus não esquece. Quantos aqui já foram injustiçados? Já foi injustiçado? Já foi injustiçado? Não foi? Deus não se esqueceu não. Você se lembra daquele pilantra que se dizia seu marido que deixou você com os 3 filhos? E agora você luta. Pode ficar certo de uma coisa, Deus não esqueceu não. Deus não esqueceu, e um dia Ele vai dizer, você se lembra do que o Amaleque fez? Vai extinguir a raça daquele bandido. Agora você vê por que a Bíblia diz Deus de amor. Mas amor, um homem que ama a sua família, ele não vai deixar o ladrão entrar e matar todo mundo não. Nem que ele dê a sua vida, o que ele tiver, ele vai usar, ele vai dar pontapé. Você viu aqueles judeus, quando o terrorista entrou lá na sinagoga, na casa de um homem, onde estava fazendo um culto, cara,
uns 2 homens, um morreu, mas rapaz, eles atacaram, eles tiraram o bandido lá de dentro, o terrorista lá de dentro com cadeirada, batendo com cadeira, o cara com metralhadora e eles com cadeira. Um morreu, mas eles tiraram o homem. Esse é o tipo de homem que Deus quer. Um homem criado na imagem de Deus, que defende o seu povo, que Ele ama. E não se esqueça disso nem um minuto. Deus ama você, Ele sabe quem injustiçou você. E um dia Ele vai pegar os amalequitas, Ele da sua vida, Ele vai exterminar. Fique certo disso. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor e justiça. Eu não quero é ser inimigo de um Deus desse, isso sim. Vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, tudo. Pelo que Saul, verso 4, convocou o povo e contou em Telaim, que era o lugar onde eles se reuniram, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus. Queneus era um povo que era muito alinhado, muito associado, eram amigos dos amalequitas. Mas os queneus, na época que Israel passou pela terra deles, não criaram confusão, deixaram passar, eles passaram bem, não teve problema. E por isso, Deus se lembrou também disso. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Lição aqui para você: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda. Porque se for hora de Deus se vingar daquela pessoa e você estiver associado com ele, adivinha quem vai junto no bolo? Por isso que Deus diz: não se meta em negócio com pessoas injustas, não se meta com pessoas que não têm o temor do Senhor, não se case com pessoas que não têm o temor do Senhor, não se case com pessoas que não têm Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque quando vier a vingança sobre aquela pessoa, quem vai no bolo? Você que se associou. Saia fora, ele diz. Vários lugares a Bíblia diz: saia fora dessas pessoas, sai fora, retira-te deles, retire-se dessas associações. Verso 7. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até o Sur, que está de frente ao Egito, e tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas. Vocês viram um problema aqui? Não. Lê de novo. O que ele mandou? O que Deus tinha dito? Portanto, ouça. O que ele falou? Mate todos os homens. Amalequita não era um homem? O Agag não era um homem? Era. Ele era o rei dos homens. Ele era o chefe dos homens. Tomou vivo Agag. Ou seja, desobedeceu. Mas foi só um. Desobedeceu. Sua mãe manda você varrer toda a casa. Aí você passa a manhã varrendo, mas não varre a cozinha. Você obedeceu? Você varreu? Varreu. Varreu muito? Varreu. Mas obedeceu? Não. Por quê? Porque faltou a cozinha. Para obedecer, se ela falou a casa toda, é a casa toda. Não precisa varrer o quintal, mas a casa toda. Obedecer é obedecer, fazer o que Deus diz, à medida que Ele diz, como Ele diz, e no momento que Ele diz. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, mas todo o povo ele destruiu com a espada. Mas, vamos colocar no contrário, matou todo o povo, mas deixou Agag vivo.
Vamos inverter esse versículo. Por que o Saul virou idiota? Por que o Saul faria um negócio desse? Porque o Saul tinha se tornado orgulhoso, e quando ele viu aquela vitória esmagadora, a altivez foi para a cabeça dele, ele ficou orgulhoso, e o orgulho precede a queda, orgulho faz você ficar burro. E ele queria Agag vivo, para ele poder levar o Agag, e passear com ele pela cidade de Israel, dizendo, olha só, e fazer o Agag se humilhar diante dele, talvez cortar os dedos dele, que os reis faziam muito isso, cortavam os polegares e os dedos, né, dos pés, aí jogavam migalhas para eles, né, humilhavam, às vezes eles, na praça pública, aí colocavam aquele rei, para poder botar o rei, o pé em cima da garganta, para todo mundo ver que ele era mais poderoso do que os reis inimigos. E nós sabemos que isso estava na cabeça do Saul. Agag era um troféu, era um tipo de troféu. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, mas a todo o povo destruiu. Mas Saul e o povo pouparam Agag e os melhores das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que tinha na cidade, aquelas roupas melhores, aquelas joias melhores, também eles pouparam, né? Quase obedecem tudo, mas quase obedecer, filhos e filhas, não é obedecer. Mas coisa nenhuma, você não obedeceu. Entendeu? Você tem que entender como é que Deus pensa. Obedecer 90% não é obedecer. Obedecer é 100%. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os animais gordos, os cordeiros, e o que havia de melhor. E não os quiseram destruir totalmente. Deus havia dito o quê? Destrua totalmente. Eles não quiseram destruir totalmente, mas tão gordinho, cara, a gente leva esse carneiro, a gente leva esse boi, a gente vai fazer maior churrasco. Por que a gente vai deixar apodrecer esse troço aí? Não, o que é isso? Tenho certeza que Deus não quer isso. Se Deus não quisesse isso, Ele não tinha falado isso. Deus tinha falado o quê? Destrua totalmente. Mas esse desperdício, a carne está tão cara. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Se fosse feio, magrelo, ruim, aí matava. Mas o que tinha de bom, melhor? Não. A gente tem que ter cuidado com nosso acha, né? A nossa opinião. Mas eu acho que ele desobedeceu. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, porque deixou de me seguir. Cara, isso aqui é o maior medo da minha vida. Olha, isso aqui é o meu pesadelo. De Deus dizer: eu me arrependo de ter colocado Davi como pastor, porque ele deixou de me seguir. Seria meu pesadelo. Eu me arrependo de ter colocado aqueles filhos com aquele fulano de tal, porque ele deixou de me seguir. Eu me arrependo de ter colocado aquele pequeno rebanho com aquele líder de Geá, porque ele deixou de me seguir. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, siga-me como eu sigo ao Senhor. Ele deixou de me seguir. Quando você deixa de seguir o rebanho que Deus te colocou aos seus cuidados, Ele também deixa de te seguir. Ele deixa de seguir o Senhor, e você faz errar.
Quantos pastores não lascaram a vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas, dependendo do tamanho da igreja, porque desviaram, saíram, deixaram de seguir o Senhor. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Eu acho que só no céu as pessoas vão ver como às vezes pastores ficam muito, muito tristes com decisões que eles sabem que vão destruir a sua vida. Mas sabe uma coisa? Pastor não pode se levar pela sua tristeza, não. Você tem que fazer o que Deus mandou. E você tem que lidar com as pessoas conforme. Madrugou Samuel para encontrar Saul. Ele ainda saiu de manhã cedo para pegar ele quando ele estivesse voltando da guerra. Mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E lá levantou um monumento. Você viu o problema dele? Era orgulho. Ele queria ser o cara que Deus pegou, ele era um cara tímido, um Zé Ninguém. Agora ele era rei, ele queria que todo mundo achasse ele importante. Fez até um monumento. Monumento para todo mundo. Oh, rei Saul, rei Saul. Quem foi que deu essa vitória para ele? Deus. Por que um monumento para Saul? Quem foi que te deu essa casa e esse carro melhorzinho do que os outros? Deus. Por que você está se achando muita coisa? Quem foi que te deu um emprego, uma inteligência para conseguir um dinheiro a mais do que os outros? Deus. Por que você acha melhor do que os outros? Quem te deu mais 30 centímetros acima dos outros? E um bombado maiorzinho, né? Mas Deus, por que você fica mostrando aí como se fosse teu? Uma doençazinha, uma diabetes acaba com isso aí. Acaba, rapidinho. O bombado vai ficar bombinha. Né? Aí se levantou para si um monumento, e voltando passou a descer por Gigal, onde Samuel estava. E veio Samuel a Saul, quando ele vinha passando, e este lhe disse: Saul já foi, olha só, o bicho era um pilantra, um desmascarado, sem vergonha, ainda chega assim: bendito sejas tu do Senhor. Agora ele se lembrou do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Executou a palavra do Senhor? Não. A palavra do Senhor totalmente. E ele fez parcialmente. Executei a palavra do Senhor. Sim, mas não toda. E quem não obedece toda, não obedeceu. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Diga eu. Quando a sua mãe diz, limpe o seu quarto, limpe o banheiro, é todo, não é só uma parte. Mas eu limpei a pia. Sim, mas não limpou o banheiro. Mas eu limpei o chuveiro, o box. Sim, mas não limpou todo. Obediência tem que ser o todo. Sabe por que muitas pessoas pegam as contas? Porque Deus manda dar as contas, como Ele vai dar aqui de Saul. Que o seu patrão dá um trabalho para você, e você faz 90%, mas não faz a outra parte. Mas por que você não fez? Aí você vai responder igual Saul. Vai responder igualzinho, você vai ver que é do mesmo jeito. O funcionário hoje, o filho hoje, vai responder igual Saul. Olha só o que Saul falou. Bendito sejas tu do Senhor. Olha só. Aí o bicho era crentão, hein? Saul tinha todo caqueado de crente.
Graça e paz, irmão. Graça e paz e amor e felicidade. Executei a palavra do Senhor? Não. Mas disse Samuel: então, que balido de ovelhas é essa que eu estou ouvindo? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Bora, eu quero ouvir as ovelhas bali. Sabe o que é bali? Bali não é balar, não é bailar, não é balar, não é... É bali. O que é bali? É a zoada das ovelhas. Como é que a ovelha faz? Bé. Deixa eu ouvir de novo. Bé. Não, aí parece um cachorro latindo. Bé. Que balido é esse? E que mugido de bois é esse que eu escuto? Bora ver o mugido dos bois. Como é que faz o boi? Não, aí parece sirene. Não, olha. De novo? Mó. Mó. Bora. Tem um elefante ali atrás. Que mugido de bois é esse que eu ouço? E se Samuel estava ouvindo o bali das ovelhas e o mugir dos bois, imagine Deus. Quem que Saul achava que era Deus? É doido, é? Deus ouve tudo, até o que você não fala. Respondeu Saul. Olha só, o Saul, olha só, os soldados. Olha só, primeira coisa, quando a mãe, mas por que você não varreu a sala? Eu falei a casa toda. Mamãe, foi porque a irmãzinha que mal anda, né? Alguma coisa vai ser culpa dela. De alguma forma vai ser a culpa dela. Vai achar alguém para culpar. O ruim é quando você é filho único. Que aí se você culpar alguém, vão achar que você tem a personalidade perturbada, né? Que você é meio... Foi o cachorro. Foi o cachorro que sujou. Eu limpei tudo e o cachorro sujou. Foi? O cachorro foi pegar seus brinquedos e deixou aí. Foi. Sempre a gente procura uma outra. Foi os soldados. Foi os soldados que fizeram isso. Sim, e quem era o chefe dos soldados? Quem era o chefe dos soldados? Quem era o soldado principal? Foi os soldados. Pouparam o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. Agora não ia ser mais choro. Para o Senhor, uma oferta. Para o Senhor. É tipo o menino, a mãe mandou falou assim, olha, não mexa nos biscoitos. Os biscoitos estavam dentro de um jarrozinho, com a tampa. Aí aquele biscoito que vinha dentro de um saquinho plástico, naquele plásticozinho que você tem que rasgar para abrir, para tirar o biscoito. Aí a mãe diz, não mexa isso aí que nós vamos almoçar, não mexa nisso, isso vai ser depois do almoço, na hora da merenda. Aí o menino de 3 anos, ele sobe na cadeira, pega o jarro, abre o jarro e começa a abrir. Faz muito barulho, né? Aí a mãe vai para a cozinha, o que você está fazendo? Para a senhora. Saul fez a mesma coisa. Para ti, para o Senhor. Vai enganar tua avó. Nós trouxemos isso para oferecer ao Senhor. Teu Deus. Agora eu achei interessante que ele não falou meu Deus, ele falou teu Deus. O Deus de Samuel. Mas o restante nós destruímos completamente.
Então disse Samuel a Saul: espera, porque eu vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite. E Saul é tão bobo que ele disse: então fala. O orgulho e o pecado emburrece. Deixa de ser burro, deixa de pecar, te arrepende. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados, destruídos, que não sobre um. Por que não deste ouvido à voz do Senhor? E o que ele tinha falado no verso 1? Ouça as palavras do Senhor. Por que não ouviste as palavras do Senhor? Por que quando Deus diz não faça isso, e você faz, por que você não deu ouvido à palavra do Senhor? Nós não somos melhores do que Saul muitas vezes. Nós, por um motivo ou outro, deixamos de ouvir a palavra do Senhor e nos damos mal e trazemos tragédia em nossa vida. Por que não ouviste a palavra do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, sua ganância, você deixou a sua ganância tomar as decisões, em vez de você tomar as decisões pela obediência ao Senhor. Você deixou seus desejos. Deus diz: não case com um homem que não seja do Senhor Jesus Cristo. Você foi lá e mas ele é tão bonito. É o boi. Mas ele é tão bonito. Onde é que eu vou achar outro? E você olha e você vê o dinheiro dele. E você diz: esse aqui vai me servir, vai servir para te destruir. Ouça a voz do Senhor. Por que você não deu ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste do despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O que a gente tem que fazer nessa hora? Quando Deus nos repreende e nos confronta com a verdade, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? É assim, me perdoe, Senhor. É igual quando a mamãe chega e ela já está com a vassoura na mão, né? Ou a sandália, e ela pega você no flagra, só tem uma resposta: me perdoe, Senhor. Mamãe, nunca mais eu faço isso, me perdoe, mamãe. Mas a criança burra, cadê as crianças burras? Estão aí? Não, que é isso? Já ia eu? Não. A criança burra vai ser igual Saul. Mesmo confrontado com o seu pecado, Deus dizendo, batendo, ele vai se arrepender. A Bíblia diz: arrependa-te rapidamente. Quanto mais rápido, melhor. Mateus capítulo 5, verso 25, Jesus diz: faça paz com o teu inimigo que vai te levando para a delegacia, para a justiça. Faça paz, faça um acordo com ele, antes que ele te leve para a justiça, e lá você não vai sair até pagar o último centavo. Salmo 2, verso 12 diz: beije o filho, falando de Jesus Cristo. Beije o filho antes dele se irar com você, porque a partir do momento que ele te julgar e te sentenciar, você vai para o inferno e nunca mais você sai. Você vai para o lago de fogo. Você tem que beijar o filho enquanto você tem chance. Você está indo, já vou te avisar, você que não tem Jesus, você está indo para o inferno. Mas quando ele te sentenciar, isso pode ser hoje, aí não escapa mais. E se você está nessa situação, você anda protelando, você anda e dando desculpa porque você não se entregou ao Senhor. Faça isso hoje. Você no final vem falar com o pastor Sérgio, vem falar com outros pastores aqui e diz: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus.
Porque se você esperar e por acaso você cair no juízo hoje, você não escapa mais. Acabou. A hora de se arrepender é agora. Ele disse, hoje, se ouvires a voz dele, se arrependa, se humilhe. Não espera o dia do juízo, porque no dia do juízo ninguém será salvo. Mas, olha o Saul. O Saul estava tão burro que agora, diante de toda a confrontação da verdade, chega, ele já está com a corda aqui no gogó, já está apertando assim, e Saul é obstinado. Deus odeia a obstinação. Obstinação significa você bater o seu pé assim. A mãe pode estar batendo, mas você não chora. E sabe o que é que faz a gente se obstinar? Mesmo confrontado com a verdade, e você ainda, mas eu acho que não vou não. Sabe por que a gente se obstina? Na nossa empresa, na nossa vida, no nosso casamento. Orgulho. Por isso que Deus diz, orgulho precede a queda. Altivez precede a queda. Você não quer dar o braço a torcer, você não quer dar a mão palmatória. Gente, se humilha perante o Senhor, Ele te exaltará. Cai de joelhos, te arrependa. Se arrependa. Mas não, olha o que Saul fez. Mas disse Saul, pelo contrário, o idiota, o bicho virou idiota. E quando você peca e você não se arrepende, você vira idiota. Você entendeu? Você vira idiota. Pelo contrário, Samuel. Pelo contrário, Samuel. Ele diz, você não obedeceu. Pelo contrário. E na cara, ele já tinha falado das ovelhas, já tinha falado dos bois, já tinha falado de Agag. Pelo contrário. Olha só essa defesa idiota. Imbecil. Eu acho que o Saul vai estar no céu. E eu vou chamar, a primeira coisa, eu vou pegar ele e vou dizer, seu imbecil, tu é doido, rapaz. Mas graças a Deus que você serviu de exemplo para muitas pessoas da nossa igreja. Todas elas te conhecem. O imbecil. Bonito, mas imbecil. Um bonito imbecil. Pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Senhor. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe. E na mesma palavra ele já fala o contrário. Ele mesmo se acaba. Ele mesmo se detona. Eu fui pelo caminho que o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque. Deus mandou ele trazer? O rei de Amaleque? Não. Ele mandou fazer o quê? Matar. Não trazer. E aos amalequitas destruir totalmente. Mas se não fez todo, não obedeceu. Os soldados tomaram do despojo de ovelhas e bois melhor, destinado à destruição, para oferecer ao Senhor. Mãe, você não entende. Eu sei que eu saí escondido de casa, e você falou para mim não sair. Mas eu ia lá para os jovens, que inclusive hoje à noite, é nossa noite, a gente tinha que fazer o louvor lá da igreja. O sapato está apertando? Tá, não, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Não. Aí olha só, um dos maiores melhores versículos, mais importantes da Bíblia. Verso 22 e 23. Porém Samuel respondeu: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos, louvores, sacrifícios, como Ele tem em que obedeças à palavra dEle?
Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Todas as crianças, obedecer é melhor do que sacrificar. Os jovens, obedecer é melhor do que sacrificar. Os adolescentes, obedecer é melhor do que sacrificar. Está vendo como é difícil o adolescente falar assim? Bora falar mais alto, vamos ajudar os adolescentes? Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor. Os adultos, obedecer é melhor do que sacrificar. Todo mundo, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer os seus louvores tanto quanto Ele quer a sua obediência. 1000 vezes Ele prefere sua obediência. E atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Vamos ler esse versículo juntos? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que Deus está dizendo? Quando você se rebela contra seu pai, contra a sua autoridade, o que acontece? Deus, Ele te protege. O teu pai, tua mãe, por isso que pai, você não pode sair da sua família, deixa de ser abestalhado, deixa de ser um Saul da vida. Eu sei que você não aguenta mais a sua mulher, mas agora dê o seu jeito, fique com ela porque agora você tem filho, você tem que ser, você é o guarda-chuva que protege a sua família. Quando você sair da família, agora você deixa as suas crianças só com a proteção da mãe, a proteção espiritual. O pai é uma proteção, e os dardos do inimigo não conseguem chegar nas crianças sem passar primeiro pelo pai. Depois ainda tem a mãe. Mas quando você se rebela, filho, quando você se rebela, funcionário, quando você se rebela e você sai debaixo do guarda-chuva, agora você vai pegar direto os dardos de Satanás. É como você, quando você vai para a feitiçaria, você vai lidar direto com o diabo e com os demônios, e com eles você não ganha não. Não ganha não, você perde. Se não tiver a intervenção de Deus, a proteção de Deus, você perde para o diabo, você perde toda vez. Por isso que você não pode sair, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Agora você vai lidar direto com o diabo, sem a intervenção, sem a proteção que Deus te deu através da sua autoridade. Autoridades, isso é uma lição para você. Você também não pode sair fora e deixar os seus meninos ali, deixar o seu rebanho ali à mercê do diabo. Você não pode pegar o seu guarda-chuva e ir para outro canto. Eu canso de ver homens que deixam o guarda-chuva aqui de uma família que Deus deu, e ele diz, agora eu vou levar meu guarda-chuva para um outro rebanho, e deixa aqui os meninos à mercê do diabo, e agora eu vou ser proteção na vida desses outros. Vou fazer uma outra família, seu desgraçado. Para você que já fez, Deus ainda vai te perdoar, mas de joelho. Te arrependa desse seu pecado. E cuide daquela família que você abandonou. Não é a sua opinião, é a palavra do Senhor. E Deus disse, não abandone a mulher da tua mocidade. Ele falou ou não falou? Falou. Você vai fazer o quê? Mas você não entende. Saul. E você vai perder o reino. E vai morrer. É isso que nós temos que entender. E a obstinação, se lembra? Toda a verdade mostrando que você está errado. Hoje a palavra de Deus está pá, e você não está. Mas o pastor não sabe. E a obstinação com o pecado de idolatria. Por que pecado de idolatria? Porque idolatria é onde você pega um pedaço de pau, pedra, e você adora aquilo ali. Que idiotice, né? Obstinação é pior ainda, porque em vez de você estar adorando um pau ou pedra, um pedaço de um santo, um negócio de barro, de gesso, pior ainda, você está adorando a si mesmo. Você está se colocando como o rei da verdade, como o Deus da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a obstinação é como um pecado de idolatria. Você vai se dar mal. Aí ele diz, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou
para que não sejas mais rei. Aí sim, Saul finalmente: pequei contra ti, Senhor. Mas já foi na hora do juízo. Ele teve N oportunidade de se arrepender. Mas agora, quando ele se arrependeu finalmente, já tinha passado a hora. Jesus disse: hoje ouvireis sua voz. Aceite a repreensão dele. Aceite a salvação dele. Hoje é a hora de você se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje é a sua hora de se arrepender do seu pecado e entregar a sua vida a Jesus. E para isso você pode vir no final do culto. Vai estar o Raif aqui, vai estar o pastor Sérgio, vai ter o pastor Eli, tem outras pessoas que podem conversar com você. Hoje é o dia. Pai querido, abençoe o teu povo, que nós possamos ter corações obedientes, Senhor. Que a gente não possa seguir pela nossa lógica, nossa razão, mas nós possamos saber a tua palavra e obedecer, porque isso é de grande preço e grande valor aos teus olhos. Abençoe o teu povo, que nós sejamos esse povo obediente, não como Saul, mas um povo obediente. Em nome de Jesus.